Nessa nossa aula sobre a transpiração, nós vamos falar com mais detalhes sobre o processo. Tentar destrinchar quais são os tipos de transpiração que existem, quais são as forças motrizes envolvidas no processo e quais são as resistências ao fluxo de vapor de água nesse processo de saída de água na forma de vapor de dentro da folha para a atmosfera. E quando a gente pensa em tipos de transpiração, nós já falamos na aula anterior que existe a transpiração lenticelar e existe a transpiração foliar. E a transpiração foliar compreende mais de 90% do processo da transpiração que acontece. Mas se nós pudéssemos destrinchar a transpiração foliar, existe a transpiração que é a transpiração estomática e existe a transpiração que é a transpiração cuticular. A transpiração estomática é a principal envolvida no processo. A transpiração cuticular, ela corresponde a aproximadamente até 5%. Varia a depender da planta e do tipo de cutícula que está presente. E aqui está mostrando o lado direito, mostrando a cutícula, e ela está nas duas epidermes, tanto na epiderme adaxial ou superior, quanto na epiderme abaxial ou inferior, mas aqui não está representado. E também nós temos a transpiração que é a estomática. Então essas duas transpirações vão sempre acontecer. Lembrando que o estômago ele pode estar aberto ou fechado. Se ele estiver aberto, a transpiração estomática é muito maior. Se ele estiver fechado, a transpiração estomática é muito menor. Não é que ela não existe, porque não existe nada que é vedado hermeticamente nas plantas, mas ela reduz drasticamente a sua transpiração estomática. Por outro lado, a cutícula não. Sempre vai haver a transpiração cuticular, porque não existe nenhum tipo de controle dinâmico que as plantas possam fazer em relação a isso. Então a transpiração cuticular vai depender das características daquela cutícula, naquela espécie, naquelas condições que a planta está crescendo. E é exatamente isso que essa tabela nos mostra. Se nós pensarmos aqui, neste caso, de uma planta suculenta no deserto, que tem uma cutícula bastante grossa e bastante hidrofóbica, ela tem uma taxa de transpiração cuticular muito baixa. E por outro lado, nós podemos ver no extremo oposto que as plantas herbáceas que são cultivadas, agronomicamente cultivadas, elas têm uma transpiração cuticular muito mais elevada do que acontece com as plantas de deserto. E aqui no meio são situações intermediárias que podem existir. Isso é uma característica evolutiva da espécie, naquele ambiente para o qual ela foi selecionada. Então as plantas no ambiente desértico têm muito menos acesso à água, então ela desenvolveu mecanismos, estratégias de reduzir as perdas de água para o ambiente. Uma delas é aumentar a espessura e a constituição das cutículas, de forma a minimizar a transpiração cuticular. Por outro lado, as plantas herbáceas agronomicamente cultivadas, elas estão num ambiente que você pode suprir a água a depender das necessidades com irrigação, por exemplo. Então, neste caso, ela tem mais acesso e elas foram selecionadas para crescer nesse ambiente. Portanto, a planta, ao invés de investir em ter uma cutícula mais grossa, ela investe em outras características. Então, nesse caso, a cutícula ela é menos espessa e a composição dela é diferenciada. Ela tem substâncias que são hidrofóbicas, mas não nas mesmas composições que a outra. E dessa forma, então, ela vai ter a transpiração cuticular mais elevada. Resumindo, as plantas sempre vão transpirar. Ela pode transpirar mais através do estômago ou menos se o estômago estiver fechado, mas a transpiração cuticular sempre vai existir. E quanto tempo demora para o vapor de água que está dentro da planta, dentro da folha, sair para a atmosfera, para ele se difundir para a atmosfera? Quanto tempo que isso demora? Existe um cálculo matemático para isso, em que o tempo de difusão necessário para atingir metade da concentração inicial é igual à distância percorrida elevado ao quadrado dividido pelo coeficiente de difusão daquela substância. No caso aqui, de vapor de água. Não precisa se preocupar em decorar essa forma. Vocês têm acesso a ela aqui nos slides. Então, quanto tempo seria necessário para o vapor de água sair de dentro da folha para a atmosfera? Se nós considerarmos que a distância percorrida seria de 1 milímetro
e que o coeficiente de difusão de vapor de água é 2,4 vezes 10 a menos 5 metros quadrados por segundo, nós podemos calcular que o tempo necessário para moléculas de água sair de dentro da folha para a atmosfera, reduzindo a metade da concentração que existia antes, é de 0,042 segundos. Ou seja, é extremamente rápido. É essa a mensagem que vocês precisam levar. Que o processo de transpiração é um processo muito rápido. Gasta 0,042 segundos para diminuir a concentração interna de vapor de água à metade. Ou seja, a transpiração é um processo muito rápido. E quais são os fatores que afetam a taxa transpiratória? Nós temos forças ou fatores que vão ser favoráveis a aumentar a taxa transpiratória e vamos ter fatores que vão ser contrários a essa taxa transpiratória. Então nós vamos ter forças a favor e forças contra. Essa força a favor são chamadas de forças motrizes e as forças contra são chamadas de resistências. Então, considerando a força motriz, qual que é a força motriz da taxa transpiratória? É o gradiente de concentração. Essa é a força motriz. Esse gradiente entre o vapor de água que existe dentro da folha e o vapor de água que está do lado de fora. Essa é a força motriz. Por quê? Porque é ele que vai controlar o processo da difusão. E quais são as resistências? As forças contrárias a esse processo de transpiração. São os obstáculos, como nós dissemos, que vão dificultar essa difusão de vapor de água, que nós vamos entender um pouquinho mais à frente. Então esse esquema aqui nos mostra aqui do lado direito como se fosse um processo semelhante a um circuito elétrico. E esse circuito elétrico representa essa combinação das forças que são a favor da transpiração e das forças que são contrárias à transpiração. Então aqui em verde nós temos a força motriz, que é esse gradiente de concentração que existe entre o que está dentro da folha e o que está do lado de fora. A concentração de vapor que está dentro da folha, a pressão de vapor e a pressão de vapor que está do lado de fora da folha. E aqui em vermelho nós temos as resistências ao processo, principalmente o que nós chamamos de resistência da camada limítrofe, que é esse primeiro que nós vamos explicar já para vocês, e nós temos a resistência estomática. Está diretamente relacionado com o fato de o estômago estar aberto ou o estômago estar fechado. Então a taxa transpiratória ela pode ser calculada através da diferença da força motriz dividido pelas resistências que existem no processo. E considerando então a força motriz, que é esse gradiente de concentração de vapor de água que existe entre o que está dentro da folha e o que está do lado de fora da folha na atmosfera, nós temos esse gradiente de concentração de vapor, que está relacionado então, como nós dissemos, à pressão de vapor, que para nós significa a mesma coisa. Mas a título de curiosidade, foi feita uma estimativa de que se nós pegarmos uma área foliar, imaginem vocês uma folha que ela tenha 10 centímetros quadrados. Você mediu. Então você tem 5 centímetros na face adaxial ou dorso, a parte superior, e 5 centímetros na face abaxial, que é inferior da folha. Então nós temos uma folha que tem área total de 10 centímetros. 5 em cima, 5 embaixo. E eles verificaram que dentro da folha, se você considerar todos os espaços intercelulares que existem dentro da folha, a área superficial interna das folhas chega a variar de 7 a 30 vezes maior do que a área superficial externa das folhas. Ou seja, se a nossa folha tem 10 centímetros quadrados de área foliar externa, ela pode ter 70 até 300 centímetros quadrados de área interna nessa folha. E é essa área interna que está diretamente relacionada com o processo da transpiração. Não é a área externa da folha, é a área interna da folha. Ou seja, dentro da folha eu tenho muito mais espaço, muito mais área para o processo da transpiração. E quando nós consideramos a condição de equilíbrio da água entre a fase líquida e a fase gasosa, é perfeitamente possível calcular qual que seria esse potencial hídrico, esse Y que está representado aqui, que representa para nós o potencial hídrico. Está diretamente relacionado com a constante universal dos gases, a temperatura em graus Kelvin, com o volume parcial molar da água e com a umidade relativa do ar. Isso é extremamente importante, a umidade relativa do ar, que nós vamos entender aqui agora. E essa tabela nos mostra exatamente isso. Aqui nós temos no canto esquerdo a concentração de vapor de água, que está diretamente relacionado com a pressão de vapor. E aqui está mostrando na terceira coluna a umidade relativa do ar, e aqui está mostrando qual seria o potencial hídrico numa condição como essa. É isso que nós vamos entender.
E para simplificar o nosso entendimento, vamos focar aqui na umidade relativa do ar e no potencial hídrico correspondente a essa umidade relativa do ar, considerando uma temperatura de 20 graus Celsius. Utilizando aquela fórmula que nós acabamos de mostrar para vocês, é perfeitamente possível se calcular o potencial hídrico. Então, nesse primeiro caso aqui, em que eu tenho a umidade relativa do ar de 1, ou seja, 100%. Está chovendo. A umidade relativa do ar está totalmente tomada. 100% de umidade relativa do ar. Então, o potencial hídrico daquela atmosfera vai ser 0. É o máximo que ela comporta. Numa segunda situação, a umidade relativa está de 0,996, ou seja, 99,6% de umidade relativa do ar. Está chovendo também, está muito úmido. Neste caso, ela vai me dar um potencial hídrico da atmosfera de menos 0,54. Ou seja, bastou cair 0,4% da umidade relativa do ar, que já diminuiu significativamente o meu potencial hídrico. Lembrem-se que a água vai sempre do maior potencial hídrico em direção ao menor potencial hídrico. Então, quanto menor for esse potencial hídrico, mais a água tende a migrar para ele, porque o gradiente vai ser maior. A diferença vai ser maior. Nesse terceiro caso, a umidade relativa do ar está em 0,99, ou seja, 99% de umidade relativa do ar. Isso é uma umidade relativa do ar muito elevada. Já dá um valor de menos 1,34 megapascal. Ou seja, bastou cair mais 0,6 que o potencial hídrico da atmosfera mais do que dobrou em sentido negativo. Ou seja, a atmosfera começa a puxar com muito mais intensidade a água. Por quê? Porque o gradiente que vai existir entre a folha e a atmosfera vai ficando cada vez maior. E a força motriz é o gradiente de concentração de vapor de água entre o que está dentro da folha e o que está do lado de fora da folha. No nosso terceiro caso, a umidade relativa do ar está de 0,96, ou seja, 96%. Isso vai me dar um potencial hídrico da atmosfera de menos 5,5. Não existe nenhuma planta que tenha potencial hídrico tão negativo assim. Ou seja, a umidade relativa do ar está extremamente elevada, 96%, é a umidade relativa do ar muito elevada e já é o suficiente para me dar um potencial hídrico daquela atmosfera de menos 5,51 megapascal. Se a umidade relativa do ar cai mais um pouquinho, cai para 0,90, ou seja, 90% de umidade relativa do ar, é uma umidade relativa do ar elevada. Isso vai me dar um potencial hídrico daquela atmosfera de menos 14,2. Quanto maior então essa diferença, mais a atmosfera vai estar sugando água na forma de vapor das folhas. E agora com a umidade relativa do ar de 0,50, ou seja, umidade relativa do ar de 50%. Isso vai me dar um potencial hídrico da atmosfera de menos 93,6 megapascal. Isso é ridículo. Com a umidade relativa do ar de 50%, a atmosfera virou um verdadeiro sugador de água das folhas. A atmosfera é como se fosse um verdadeiro aspirador de vapor de água. Está assim, ó, puxando toda a água que ela consegue tirar de dentro das folhas. Agora, nós estamos aqui em Brasília. Na época de seca de Brasília, a umidade relativa do ar não fica em 50%, fica em 30%, fica em 20%. Chega a 10% de umidade relativa do ar. Nessas condições, a atmosfera está um verdadeiro aspirador de vapor de água. Suga tudo o que é possível, porque quanto maior o gradiente, maior essa força. Então a planta ela tende a perder muita água para a atmosfera na forma de transpiração. Então a planta tem que ter mecanismo de reter essa água, de se proteger, porque senão ela vai desidratar e vai morrer. E essa tabela é semelhante à tabela anterior, mas levando em consideração a localização de onde o processo está acontecendo. Aqui nós temos a umidade relativa do ar, aqui também nós temos o potencial hídrico. Aqui nós temos o espaço aéreo interno, nós temos a câmara subestomática, nós temos imediatamente externo ao estilo e nós temos a atmosfera. Considerando o espaço interno foliar, com umidade relativa de 0,99, ou seja, 99%. Está dentro da folha 99%. Isso vai me dar um potencial hídrico de menos 1,38 megapascal. Na câmara subestomática, que é o que está mais próximo da saída, mais próximo das células guardas para a saída, está de
0,95 de umidade relativa do ar, ou seja, 95%, ou seja, mais dentro da folha está 99% de umidade relativa do ar. Na câmara subestomática está 0,95% de umidade relativa do ar. Está extremamente elevado, mas já é o suficiente para me dar um potencial hídrico de menos 7,04. A água vai de onde para onde mesmo? Do maior potencial hídrico em direção ao menor potencial hídrico. A água sai do espaço mais interno e vai para a câmara subestomática. Imediatamente do lado de fora do ostíolo, naquela mesma temperatura, a umidade relativa do ar está de 0,47, ou seja, 47%. Nessas condições, o potencial hídrico exatamente do lado de fora do ostíolo está de menos 103,7. Isso é ridiculamente baixo o potencial hídrico nessas condições. Quanto maior o gradiente, maior a força a favor da transpiração. Então a água vai de onde para onde mesmo? Do maior potencial hídrico em direção ao menor potencial hídrico. A água sai de dentro da câmara subestomática e vai para o lado de fora, espontaneamente, sem gastar nada de energia. E é isso que essa tabela nos mostra. E quais são as resistências ao processo da transpiração? Quais são esses obstáculos ao fluxo do vapor de água? A primeira resistência é a resistência estomática, que nós já vimos nas aulas anteriores quando falamos especificamente sobre os estômatos. Quando os estômatos estão abertos, eu tenho uma menor resistência. Quando os estômatos estão fechados, eu tenho uma resistência maior. Lembre-se que o estômago não é hermeticamente fechado. Ele não é um zíper, uma cola que vai fechar e vai lacrar e nada vai poder passar por aquele espaço. O ostíolo fica pequeno, a resistência fica muito elevada e isso diminui drasticamente a taxa transpiratória, mas não zera a taxa transpiratória estomática. E uma segunda resistência é conhecida como resistência da camada limítrofe. E o que é essa camada limítrofe? É uma camada de ar que fica adjacente a todos os corpos. Todos os corpos. As folhas, a partículas do solo, a gente mesmo, a um computador, a um carro. É uma camada de ar que fica praticamente parada ao redor de todos os corpos. E essa camada de ar, chamada camada limítrofe, ela oferece uma resistência ao fluxo que acontece através dela. E se ela está parada, significa que ela é altamente influenciada pelos... Quanto mais venta, mais eu provoco um distúrbio na atmosfera, mais essa camada que está perto da qualquer superfície, inclusive das folhas, mais ela vai sofrer uma perturbação e ela vai diminuir a sua espessura. Então, quanto mais está ventando, menor essa camada limítrofe. Se o ar está parado, essa camada de limítrofe ela tende a aumentar. E isso afeta diretamente a transpiração. Quanto menor o fluxo de ar, mais espessa tende a ser essa camada limítrofe, que oferece uma barreira à passagem de gases por ela, no caso do vapor de água. Então, quanto maior a resistência, menor a taxa de transpiração. Por outro lado, quanto maior o fluxo de ar, ou seja, quanto mais estiver ventando, mais perturbado vai estar essa camada limítrofe, ela fica menos espessa, ela diminui a resistência então da camada limítrofe e, portanto, ela aumenta a taxa transpiratória. E aqui está mostrando algumas das resistências que podem estar envolvidas no processo. No caso aqui, especificamente, essa imagem mostra o fluxo de CO2, mas em sentido contrário é o que vai acontecer com a água. Então nós temos a resistência cuticular, que está relacionado com a cutícula, na parte superior e na parte inferior. Nós temos a resistência estomática, que está diretamente relacionado com a abertura e o fechamento estomático. E nós temos a resistência da camada limítrofe, que é essa camada de ar que circunda as folhas, tanto na parte superior, quanto aqui na parte inferior das folhas. E essa imagem representa a camada limítrofe que estaria envolvendo a superfície. Quanto mais parado estiver o ar, maior vai ser essa camada limítrofe. Consequentemente, a água que está aqui dentro, ela tem que atravessar essa camada limítrofe para ir para a atmosfera. Então, quanto mais espessa for essa camada limítrofe, maior a resistência ao fluxo de água. Por quê? Porque aqui fica saturado. Porém, quanto mais estiver ventando, mais delgado fica essa camada limítrofe. Então, a água, na forma de vapor, ela tem uma menor resistência para ir para a atmosfera. Aqui está mostrando esquematicamente o processo da turbulência do ar, alterando
essa espessura da camada limítrofe, causando um distúrbio que vai levar a uma redução dessa camada de ar parada ao redor das folhas. Então, quanto maior a turbulência do ar, menor é a resistência da camada limítrofe. E isso vai levar a uma maior taxa transpiratória. Mas será que isso é verdade mesmo? Este gráfico mostra exatamente isso. Vamos entender esse gráfico. Aqui no X eu tenho a abertura estomática. Aqui no Y eu tenho a minha taxa transpiratória. E aqui eu tenho uma curva mostrando o ar em movimento. E aqui eu tenho uma outra curva mostrando o ar parado. Então vamos entender isso. Quando o ar estiver parado, o que vai acontecer? À medida que vai havendo um aumento da abertura estomática, vai havendo um aumento na taxa transpiratória. E ela vai aumentando. Então, quanto maior a abertura estomática, maior vai ser a taxa transpiratória. É o que a gente esperava. Por outro lado, agora analisando o ar em movimento. Mesmo raciocínio aplicado anteriormente. Quanto mais abertos estiverem os estômatos, maior vai ser a minha taxa transpiratória. Ela vai aumentando à medida que os estômatos vão ficando cada vez mais abertos. Vamos pegar uma abertura estomática de 10 micrômetros e vamos ver como é que está a taxa transpiratória. Se o ar estiver parado, ele vai me dar uma taxa transpiratória da ordem de 50 miligramas de vapor de água por metro quadrado por segundo. Por outro lado, se o ar estiver em movimento, ele vai me dar uma taxa transpiratória da ordem de 150 milímetros de vapor de água por metro quadrado por segundo. Ou seja, para a mesma abertura estomática, se o ar estiver parado, eu tenho uma taxa transpiratória de 50. E se o ar estiver em movimento, eu tenho uma taxa transpiratória de 150, 3 vezes maior. Ou seja, basta estar ventando que a taxa transpiratória vai aumentar. Por quê? Porque está afetando diretamente a resistência da camada limítrofe. Eu estou diminuindo a resistência da camada limítrofe e isso faz com que a taxa transpiratória aumente. Era isso que nós tínhamos para falar para vocês nessa videoaula e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima!